eu gosto de falar assim, que do mesmo jeito que você gosta de comer todos os dias e beber água, você também deve começar a alimentar a sua alma todos os dias. Não é fácil fazer isso, mas procura fazer esse esforço. Acredito que no episódio antepassado eu falei sobre a questão do princípio do dízimo do tempo. Ora, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, Jobs é meu nome. Nós estamos aqui para dar-te, através desse guia prático, através dessa série, instruções claras sobre como ativar o poder de Deus através do jejum e da oração. E no dia de hoje nós vamos falar sobre como vencer a incredulidade. E também dentro disso nós estaremos a falar sobre, mais uma vez, tocando sobre os fundamentos do jejum e também sobre como vencer a incredulidade, o medo e também como a necessidade de nós abrirmos a boca para nós testemunharmos aquilo que Deus faz à medida que nós nos aproximamos dele, porque a palavra de Deus fala que geralmente nós teremos sempre reflexo, ou seja, de acordo com o livro de Provérbios, capítulo 23, versículo de número 7, diz que assim como o homem pensa, assim ele é. O que significa que tudo aquilo que você não acredita é porque falta semente, a semente não foi plantada ainda sobre a tua vida. E com base nisso nós queremos hoje falar sobre o que está escrito no livro de Romanos. Estaremos a ler o seu capítulo de número 10, versículo de número 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em outras traduções diz que assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O que significa que toda incredulidade que há dentro de nós, ligado à palavra de Deus, ligado à pessoa de Jesus Cristo, é um sinal de que nós ainda não estamos firmados na palavra de Deus. Porque se nós voltarmos na história, nós vamos perceber que existiram muitos homens e mulheres de Deus que sofreram, pagaram o preço por viver e acreditarem nessa palavra. E de lembrar que todo homem, toda mulher que vive essa palavra, ele vai ter que sofrer as consequências de acreditar nessa palavra. Dizia eu hoje com alguém que se Deus quiser ou se Deus permitir, vou escrever uma pregação, né, ou um livro com o tema O Preço do Chamado, porque parece ser fácil. As pessoas dizem que basta você se converter, as coisas se tornam mais leves. Mas pelo contrário, quanto mais você se aprofunda em Deus, quanto mais você entende as coisas de Deus, mais as coisas parece estar virar contra você. Por que isso acontece? Porque os pensamentos de Deus não é o nosso. O que Deus sabe, nós não sabemos. E voltando àquilo que Deus fala ao profeta Jeremias, é que ele diz que eu sei o pensamento que eu sei de vós. Pensamento de paz e não de mal. Pensamento para vos dar um bom fim, um bom futuro. Mas acontece que, à medida que nós vamos crescendo, o meio que nos rodeia, ele cria uma espécie de bolha. Né? O que é essa bolha? Essa bolha são as crenças que nos fazem acreditar que a Bíblia não é real. São as mesmas crenças que nos fazem acreditar que se for para mim conseguir ter certas coisas, tenho que pegar feitiço. São essas bolhas que fazem o quê? São aqueles comportamentos, a iniquidade que se repete da geração anterior e recai sobre a tua geração. Estamos a falar de comportamentos que são repetitivos porque nós estamos solidificados em uma outra coisa que não é Cristo. E falando daquilo que é o contexto do livro, né, como vencer a incredulidade, nós estamos a falar o quê? Que todas as vezes que nós jejuamos, né, nós estaremos a romper a barreira da incredulidade.
Lembro que num dos episódios passados eu disse o seguinte, que bastar nós começarmos a seguir a vontade de Deus ou começarmos a jejuar, sempre nós vamos começar a perder coisas. Em primeira instância. Né? Geralmente é assim que acontece. Eu não sei se você que está nos acompanhando já tem esse hábito de jejuar, mas todos aqueles que têm esse hábito, eles vão notar isso. Que fisicamente nós podemos perder muitas coisas, mas espiritualmente nós ativamos coisas que nós iremos colher lá mais para frente. Isso significa que você não pode deixar que a incredulidade te faça desistir de ser disciplinado no princípio de Deus. Porque a palavra vem nos repetir, nos reforçar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em outras traduções diz que a fé vem por ouvir a pregação e a pregação de Cristo. O que significa que todas as vezes que nós jejuarmos e o nosso fundamento estiver fora de Cristo, que é aquilo que nós falamos sobre acerca dos 3 fundamentos do jejum, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é o batismo do Espírito Santo com fogo e que é anunciar Cristo e a sua volta à terra. Se sempre que nós orarmos e jejuarmos, o nosso pensamento estiver do lado de fora desses 3 fundamentos, o que é que vai acontecer? Vai haver ou vai existir mudança de paradigmas e mudança de comportamentos nós iremos sempre ter aquilo que nós acreditamos. Em algumas traduções do primeiro versículo que nós acabamos de ler, que está em Provérbios 23:7, diz que assim como a alma sente, ele vai se refletir. O que significa o quê? A tua alma, aleluia, a tua alma vai ser reflexo daquilo que você acredita. Ou seja, nós não somos movidos. A Bíblia fala que quem nasceu de novo, quem é cristão, ele não é movido pelo que ele vê, mas sim ele é movido pelo que ele acredita. Por isso o apóstolo Paulo nos fala lá em Hebreus 11, capítulo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós acreditamos que vai acontecer. E é aquilo que nós falamos também em um dos episódios, que é pela palavra que as coisas são ativadas no mundo espiritual. É pela palavra que nós absorvemos a crença daquilo que nós dizemos acreditar. Por exemplo, como você vai vencer a incredulidade? Primeiro, ouvindo a palavra de Deus. Porque se nós pegarmos na essência o que significa a palavra, o que significa conhecimento, nós estamos a falar que o conhecimento é fruto da palavra que nós recebemos. Ou seja, onde você está agora é fruto de todo o conhecimento que você adquiriu até aqui. E aquilo que você será amanhã será o reflexo de tudo aquilo que você está a acumular agora. Em outras palavras, nós queremos falar o quê? Para nós vencermos a incredulidade, nós precisamos mudar o paradigma mudar o tipo de alimento que nós colocamos em nossa mente, em nossa alma e em nosso espírito. Dizia em um dos episódios que Nikola Tesla estava certo quando ele dizia que o nosso corpo se move por frequência, energia e vibração. O que significa que todas as vezes que nós estudamos essa palavra, nós estaremos a nos conectar à energia, à vibração e à frequência de Deus, do Espírito Santo. Mas todas as vezes que nós deixamos essa palavra de lado, paramos de ler a Bíblia, paramos de orar, jejuar, o que vai acontecer? O meio que nos rodeia vai ditar aquilo que nós acreditamos. Tem uma música até uma música não, a palavra de Deus fala isso, que o justo vive pela fé. Nós vivemos pela fé. Você vive pela fé, se você é cristão, eu vivo pela fé. Há muita coisa na minha vida que Deus concretizou, não foi porque eu sou mais inteligente que uns, ou mais esperto que outros, ou mais gracioso que uns e menos gracioso que outros, mas é pela fé. Porque muitas das vezes a fé nos faz acreditar em coisas que, fisicamente falando, tudo mostra que não vai acontecer. Mas a palavra de Deus fala que Deus é fiel e justo e Ele sempre vela e cumprir com a sua palavra. E é isso, essa é a única coisa que nós precisamos fazer. É fazer com que Deus seja refletido em nós
através da sua palavra. O que significa o quê? Se nós realmente começarmos a estudar essa palavra, se realmente começarmos a trabalhar em nossa mente, aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, que precisamos matar a velha natureza e precisamos renovar a nossa mente para ter a mente de Cristo, facilmente nós vamos experimentar o mover de Deus fora de série. E é sobre isso que nós precisamos ter em conta. Não existe outra lei para nós vencermos a incredulidade. Mas eu quero deixar aqui rapidamente 3 situações que ajudam a vencer a incredulidade. Primeiro, é alimentar a tua fé. Segundo, é andar com pessoas que têm fé. Terceiro, é andar com pessoas positivas. Quarto, é pensar nas coisas de Deus, em coisas positivas. E vou voltar a mencionar aquilo que Deus fala ao profeta Jeremias, que é o seu pensamento que eu tenho de vós, pensamento de paz e não de mal. Pensamento para vos dar um fim que vocês desejam, um fim de prosperidade. Então, entenda só uma coisa, que se você ainda é incrédulo do mover de Deus sobre a tua vida, é porque você ainda não está a trabalhar na sua vida espiritual, nas disciplinas espirituais que precisamos ter em conta, que vamos fazer uma junção com aquilo que nós falamos anteriormente. Se para fazermos desligamentos precisamos liberar a palavra, orar, pedir, clamar para que Deus faça acontecer, para que nós possamos estar firmados em Deus, nós precisamos alimentar isso que nós afirmamos. E uma das maneiras também, o quarto ponto que eu quero adicionar aqui, é que nós precisamos frequentar cultos semanais, não só ir aos domingos. Eu gosto de falar assim, que do mesmo jeito que você gosta de comer todos os dias e beber água, você também deve começar a alimentar a sua alma todos os dias. Não é fácil fazer isso, mas procura fazer esse esforço. Acredito que no episódio antepassado eu falei sobre a questão do princípio do dízimo do tempo no jejum, que significa que existem 2 horas do teu dia que não nos pertencem, 2 horas e 40 minutos que não nos pertencem. E geralmente os cultos fazem 2 horas. Então, se você tirar 1 hora do teu dia, por exemplo, acordares 1 hora mais cedo, tirares 1 hora do teu dia, de madrugada, para dedicares a Deus, e depois, no dia que tiver culto, dedicares essa tua 1h30 a Deus, você estará a cumprir e você estará a romper essa barreira da incredulidade. E antes de eu terminar, eu quero deixar aqui uma figura, dar aqui uma rápida explicação sobre uma figura. Deixa eu só procurar aqui. Temos aqui uma figura que você precisa entender, que diz assim: limites da incredulidade. Todo problema é pequeno. E se você prestar atenção, a primeira figura, a figura ao lado, nós vemos um avião atado a um pedaço de madeira. Você realmente acredita que esse avião não consegue romper esse pedaço de madeira? Outra ilustração para mim tentar explicar isso é o quê? Existem pessoas que são elefantes, mas estão amarrados a uma cadeira. Isso é profético para alguém. Existem pessoas que estão nos acompanhando que são elefantes, mas estão amarrados a uma cadeira. Ele pensa que o seu problema é maior que o Deus que ele chamou. Então, se você está nessa condição, hoje é o dia que Deus te chama para você romper esse limite. Aí entra a nossa segunda figura. A segunda figura. Você precisa decolar e ir para o próximo nível. Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer através da fé, que é alimentada, que é declarada e que é praticada. E eu quero terminar esse episódio dizendo o seguinte: não deixa de adquirir o livro, não deixa também de baixar o manual, o guia de estudo, para que você possa nos acompanhar durante cada episódio, porque o nosso desejo é que você não só ouça, mas também que possas colocar em prática. Então perceba uma coisa: você, ao adquirir esse livro, tal como eu disse nos primeiros episódios, ou que sempre digo na introdução, você não estará simplesmente a adquirir um livro, você estará a adquirir um manual prático, um guia prático para você romper todo tipo de incredulidade, todo tipo de limitação e todo tipo de barreira que te impede de viver o sobrenatural de Deus em sua vida. Por isso eu quero terminar dizendo o seguinte: que Deus rica e poderosamente te abençoe. Não esqueça de adquirir os livros, estão a preço promocional.
e também nos ajuda a espalhar essa palavra, esses episódios, essa série, para que possa atingir muito mais pessoas. Porque eu tenho plena certeza que essa série é para pessoas específicas. E dizia em um dos episódios que essa série tem um único propósito: fazer-te despertar para viver o sobrenatural de Deus. Então, que Deus rica e poderosamente abençoe sua casa, sua vida, seu ministério, seu trabalho, seu emprego, tudo aquilo que você tocar. Que Deus possa prosperar em tudo e na profundidade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.